São José do Rio Itanhem, perna aberta, arrepiado, mandiocal, comércio dos pretos ou tirabanha. Você sabe a que município pertenceu todos esses nomes? Para tirar essa e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui o memorialista Domingos Cajueiro. Muito obrigada pela sua presença, Cajueiro, seja muito bem-vindo. Eu fico grato e hoje, estando presente aqui, quero relatar o momento da emancipação política de Teixeira de Freitas, depois de muitas conquistas e realizações e mobilizações do nosso povo teixeirense. Quanto aos nomes, cada nome citado tem um significado. Isso aconteceu até o dia 14 de fevereiro de 1957, através da resolução 091, assinado por Manuel Euclides de Medeiros, prefeito de Alcobaça. Foi quando Teixeira mudou o seu nome, já de São José do Rio Itanhem para Teixeira de Freitas. Então fala um pouquinho pra gente, Cajueiro, desses nomes tão curiosos para uma cidade, né? Porque assim, Tirabanha é um nome muito estranho, né? Sim, é um nome estranho, mas naquela época o nosso povo caipira e matutos, acontecia um fato e logo eles apelidavam. Exemplo de Tirabanha. Houve um fato aqui na cidade que deram uma facada num senhor e a banha chegou e saiu. Então colocaram Tirabanha. Outro detalhe, comércio dos pretos. Comércio dos pretos, por exemplo, a população era de origem afro. Então vinha muita gente lá da colônia Leopoldina, lá em Alvécia, essa região aí de Caravelas, vinham para aqui. Tinha aqui a fazenda Japira, que era um reduto de pessoas de cor negras. Então aí chegou, o primeiro nome foi Comércio dos Pretos. E inclusive o meu pai, que foi um dos fundadores daqui, o senhor Israel de Freitas Correia, em 1934 ele pôde perceber, ele pôde vivenciar pessoas de cor negra, de calção, de short, falando embolado, originários aqui da fazenda Japira, que é perto do rio Itanhem, e que falavam embolado. Então eles acampavam ali na Praça dos Leões, o marco zero do nosso povoamento. Foi ali que a empresa Leozip Cunha deixou um pavilhão. Então, a cidade nasceu onde hoje é a Praça dos Leões. A Praça dos Leões. Então, esse pessoal de cor negra, eles chegavam ali, acampavam ali 6 meses, depois saíam, iam embora e deixavam aquilo isolado. Isso até 50, quando a Leozip Cunha passou aqui, em junho ou julho de 50. E como é que se chegou ao nome de Teixeira de Freitas? Quem foi Teixeira de Freitas? Teixeira de Freitas foi um jurisconsulto baiano, professor de estatística e um dos fundadores do IBGE na Bahia. Então já tinha essa recomendação do governo da Bahia para homenagear alguma pessoa ilustre do estado. Então Miguel Geraldo Faria Pires, que era chefe aqui local da região do IBGE, ele chegou, levou esse projeto, e Manuel Euclides Medeiros, que era o prefeito na época de 54, 58, que foi em 57, ele chegou e deu esse título de Teixeira de Freitas, homenageando esse grande baiano que foi o Mauro Augusto Teixeira de Freitas. A Bahia sempre com grandes nomes, né? Com Tanto certeza. No direito como nas artes, grande celeiro. Então, Cajueiro, agora vamos dar um salto nessa história toda, né? E vamos entender como é que se deu esse processo de emancipação política de Teixeira de Freitas, que estamos celebrando agora, né, dia 9 de maio, é o
a data de celebração desse processo. É verdade que primeiro veio um plebiscito? Sim, veio um plebiscito porque nós pertencíamos, a nossa co-irmãs, Alcobaça e Caravelas. Então seria necessário plebiscito para a gente chegar e tornar-se independente dessa cidade, Caravelas e Alcobaça. Então houve o plebiscito. O grande mentor e que arquitetou essa emancipação foi Timóteo Brito. Na época ele era diretor do SERIM, nomeado pelo governador Antônio Carlos Magalhães, aqui em Teixeira de Freitas, e era um mini governador aqui no extremo sul da Bahia. Então, apesar de ACM, Antônio Carlos Magalhães, ele ser contra a emancipação dos municípios, mas ele atendeu esse pedido de Timóteo Brito. Então, houve uma mobilização da população, da sociedade, e 15 de novembro de 84 foi feita a votação. Isso para poder direcionando já para emancipar Teixeira de Freitas, o plebiscito. Então ele foi aprovado, um dos grandes pessoas que ajudou muito foi o vereador Clodoaldo Albuquerque para o projeto ser aprovado lá na Câmara. E nossa Câmara, aí quando da eleição em 85, foi composta por 13 vereadores aqui locais aqui de Teixeira de Freitas. E através da lei 4.452, de 9 de outubro de 85, o excelentíssimo João Duval Carneiro, governador da época, ele sancionou. Teixeira passava a ser a cidade, tendo como prefeito o senhor Timóteo Alves de Brito, primeiro prefeito de nossa cidade. E qual foi o reflexo, então, Cajueiro, desse primeiro prefeito, essa primeira Câmara de Vereadores, esse primeiro time, né, de gestores de Teixeira de Freitas, já como município? Foi muito importante porque a cidade conseguiu alavancar muitos benefícios para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Você pode observar que ali onde hoje é o Mercadão, ali nós na época chamava de pauzoeira, porque eram só barraquinhas onde o pessoal chegava e fazia feira. E Timóteo, no primeiro mandato, ele já construiu o Mercadão, vários bairros foram construídos, e na sequência vieram outros prefeitos, que cada um fez algo, como a urbanização da cidade, já no prefeito seguinte, que foi o Francistônio, o Padre Aparecido, que chegou, trouxe a UTI, porque era muito difícil, a gente tinha que sair daqui, o centro principal era Belo Horizonte ou Nanu, ou Hotel Flotone, para poder quando as pessoas... Então foi implantada a UTI, isso em 2007, 22 de outubro de 2007. A EMARC já existia, mas ela conseguiu desenvolver e transformou no IFE Baiano em 2000 a Faculdade de Medicina, já no governo do Dr. João Bosco. Então, tudo foi importante, a emancipação aqui de Teixeira de Freitas foi importante para a sociedade. E hoje Teixeira é conhecida como uma metrópole do extremo sul? Hoje é conhecida como a capital, né? A capital do extremo sul da Bahia. Então, eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui em Teixeira, ver as primeiras 4 casas de palha ali perto da Praça dos Leões, as barraquinhas de palha, que quando o sol esquentava, ela era coberta de palha, a gente chamava, o povo chamava de arrepiado. Por quê? Porque as palhas, o sol esquentava, as palhas arrepiavam. Então, o marco zero do povoamento, que é a Praça dos Leões, então tudo isso eu pude vivenciar e pude, hoje é uma grande surpresa Teixeira de Freitas ter desenvolvido tanto assim. Eu acredito que seja pela posição geográfica, que é um entroncamento, né? O entroncamento, não tinha estradas na época, é um entroncamento, e tudo isso ajudou. Outra coisa que
influenciou muito Teixeira de Freitas foi a BR-101, um marco divisor de nossa história, sem esquecer do DERBA e muitos outros órgãos que chegaram para aqui através dos prefeitos. Então, Cajueiro, agora a gente já está se aproximando do finalzinho desse bate-papo super gostoso, bem interessante. Eu queria que você deixasse aqui uma memória, né? Algo que quando você olha para trás, assim, 37 anos atrás, que te toca profundamente nesse processo de emancipação. Olha, eu vou ser franco. Eu vou resumir de uma parte que às vezes os moradores não dão tanta importância, mas eu falo da pecuária e da agricultura, que foi um alicerce para alavancar a nossa economia. E hoje eu vejo assim, ela em segundo plano, ela não resistiu à falta de investimentos e também à monocultura industrial, sem se aprofundar muito aqui em nossa região. Então, eu acho que a agricultura e a pecuária hoje ficou no segundo plano. O que eu queria tanto que fosse igual naquele tempo. Quando eu saía daqui, pelas verdes matas e os belos campos, ia para Juerana e conseguia visualizar tudo. Quando era mata aqui, eu podia ver o verde da floresta, o sussurrar dos animais, o barulho das águas e os cantos dos pássaros. E quando chegava no campo, eu podia observar os lírios do campo e as lagoas, a abundância de água que tinha aqui em nossa região. E hoje não tem mais. Nossa bacia hidrográfica aqui dentro de Teixeira era toda coberta de córregos. Então, mas fomos para a evolução, né? Então, a gente tem que acompanhar a evolução. Mas o que me deixou mais assim triste foi o quanto a pecuária e a agricultura aqui dentro de Teixeira. Entendi. Então é isso, Cajueiro. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, né, nessa edição especial pelos 37 anos de emancipação política. Muitas curiosidades que eu particularmente não sabia, não conhecia. Adorei poder estar com você nesse momento. Muito obrigada. Eu fico muito grato de ter vindo aqui e uma mensagem que eu deixo para os jovens, que eles cresçam, estudem e tenham paz para um crescimento muito melhor para Teixeira de Freitas, na paz e na união. Muito obrigada. Nada. Então é isso, gente. Aqui a gente encerra esse bate-papo super especial, desejando mais 37 anos aí de evolução e de progresso para essa cidade tão pujante para tanta gente. Um abraço.